Esse é o Devocional Todo Dia. Todos os dias uma palavra de Deus para o seu coração. Meu nome é Cleiton e hoje eu vou estar falando com você sobre a preocupação excessiva que muitas vezes a gente tem. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever e ativar as notificações, para que você possa ser avisado de tudo aquilo que a Lagoinha disponibiliza no canal para você. É isso mesmo, e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que muitos sejam abençoados pela palavra de Deus. E quando eu estava pensando esses dias, eu tenho duas filhas, a Caterina e a Sofia. E muitas vezes eu lembro que antes de ter filhos eu ficava pensando assim, caramba, o mundo hoje está muito ruim, né? Tá muito perigoso. E eu vejo que esse é o pensamento de muitas pessoas que às vezes até têm medo de colocar filho no mundo. Talvez você já tenha tido essa preocupação, esse medo, ou já tenha ouvido essa expressão, ou mesmo até falado ela. E você talvez está me ouvindo aí, tem filhos pequenos, ou filhos adolescentes, ou jovens, e esteja enfrentando alguma situação. E muitas vezes a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção no nosso medo, nas nossas preocupações, ao invés de focar naquilo que a palavra de Deus nos diz e nos promete enquanto família, enquanto pais, porque Deus, Ele criou a família. Deus, Ele desejou que a gente se multiplicasse e que a gente crescesse. Então, com certeza, junto com esse plano de Deus que é perfeito, havia algumas promessas vinculadas a isso. E a Bíblia ela fala assim, olha, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho, ele jamais se desviará dele. Então essa é uma promessa que a gente precisa se agarrar. Eu quero trazer essa palavra para você, que de repente está passando por alguma situação, ou muitas vezes decidiu assim, não vou ter filho. Deixa eu te falar uma coisa, ter filho é bom demais. É algo que Deus colocou no plano e no projeto dele, mas muitas vezes a gente fica com medo mesmo. E muitas vezes você está passando por uma situação que não desejava com seu filho. Mas eu posso te falar uma coisa, Deus, Ele é um Deus de promessa e Ele pode mudar a situação. Deus ele tem uma promessa vinculada com a família. E eu lembro de um jovem chamado Daniel. A Bíblia reserva um livro para esse jovem. E a palavra fala que ele foi levado cativo, ele foi preso, né, por Nabucodonosor e foi levado cativo para a Babilônia. Mas a Bíblia fala o seguinte, ele decidiu não se tornar impuro com a comida do rei e nem com o vinho do rei. O que isso significa? Daniel ele foi para um sistema mundano. Ele foi para um sistema que não tinha nada a ver com Deus, um sistema corrompido, um sistema corrupto, muito parecido às vezes com aquele sistema que a gente tem tanto medo que os nossos filhos se envolvam. Só que Daniel, ele tinha o temor de Deus no coração dele e ele então decidiu ser alguém diferente. E o que a Bíblia nos mostra é que pela postura de Daniel, ele foi levado até o posto ali de primeiro-ministro da Babilônia. Eu quero declarar essa palavra sobre a vida da sua família, dos seus filhos, que os seus filhos, eles não vão ser capturados pelo mundo, mas eles vão ser alguém que serão de influência numa sociedade. Nós precisamos de pessoas com postura, pessoas que se posicionem a favor daquilo que é o plano de Deus para a vida da sociedade. Então, muitas vezes, ao invés de ficar focados no medo daquilo que pode acontecer com os nossos filhos, eu quero te encorajar a focar nessa palavra, que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele se tornar mais velho, ele jamais vai se desviar dele. E eu posso dizer isso para você, que tudo aquilo que Deus tem prometido, não só para a vida dos nossos filhos, mas com tantas coisas que a gente se preocupa, Deus ele diz assim, confia em mim, porque aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para cumprir. Então Deus, ele pode mudar a sua realidade se você assumir uma postura de confiança e de fé. Substitua o medo pela fé e as coisas vão mudar na sua história. Deus abençoe.